Boa tarde, alunos, tudo bom com vocês? Essa é a nossa primeira aula de videoclipe, né? Desde que acabou as aulas, nossa primeira aula inédita, com um assunto novo. Esse assunto que a gente vai discutir hoje é os árabes e o islamismo. Por que é importante estudar islamismo? Esse islamismo é a religião hoje que mais cresce no mundo atualmente. Ela é monoteísta e, como a gente vai ver para frente, ela tem alguns dogmas que as pessoas seguem. Nesse mapa a gente pode ver a distribuição dos muçulmanos pelo mundo atualmente. Você consegue ver ali, através da legenda, que a maior concentração de fiéis está ali na ponta da Ásia e pega metade da África, mais ou menos. E como que a gente divide a história da Arábia, né, do mundo árabe? Em dois momentos: pré-Maomé e pós-Maomé. Antes de existir a religião islâmica, o islamismo como a gente conhece hoje, a Península Arábica, que é o berço da civilização árabe atual, a gente pode ver no mapa, ficava naquela região. E ali moravam alguns povos que não eram unidos como um estado, como a gente conhece hoje, como é o Brasil, como é a Arábia Saudita, como é os países do mundo atualmente. Eram vários povos que viviam ali naquela região. Tinha os beduínos que viviam no deserto, e que eram nômades, ou seja, andavam todo o deserto e criavam animais que aguentavam ficar no deserto. Existiam agricultores que ficavam em torno de oásis, ou seja, de áreas no deserto que haviam nascentes d'água. Então isso era muito importante para a agricultura. E nas vilas e cidades que ficavam no litoral, a maioria delas, ficavam artesãos e comerciantes, que faziam artesanatos, e os comerciantes que faziam o comércio de vários produtos que vinham de cabras dos beduínos, desses produtos que eram plantados, de artesanato, de várias coisas. E esses povos, eles eram politeístas, Eles podiam estar em guerra, mas todo ano eles paravam um período para ir até Meca e fazer adoração a seus deuses, porque eles eram politeístas, ou seja, vários deuses. Na Meca existia um templo chamado Kaaba, que a gente pode ver nessa imagem, aquele cubo negro lá no centro do povo, que ficavam as estátuas desses vários deuses, e eles iam lá para adorar. E também existia lá uma pedra que é chamada Pedra Negra, que, segundo a lenda, ela era branca quando eles acharam, e pelo pecado da humanidade ela ficou escura. Então aqui podemos ver a imagem da Kaaba e da Pedra Negra. A partir do momento que se divide a história é quando Maomé se torna o profeta da religião islâmica, Ele nasceu em 570 e morreu em 632. Durante a vida dele, ele foi comerciante na cidade de Meca, onde essas pessoas vinham adorar esses deuses. Só que ele viajava muito, então ele teve contato com as religiões monoteístas que ficavam na região, como o judaísmo e o cristianismo. Segundo diz a tradição do Alcorão, Maomé ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel, que é aquele mesmo anjo que está na Bíblia, que revela para Maria que ela vai ter um filho, e para José que Maria vai ter o filho de Deus. Revela para Maomé que ele era o enviado de Alá. Alá, Deus em árabe. Então Maomé começou a pregar que Alá era o único Deus, e que todos esses deuses, essas divindades, essas estátuas deveriam ser destruídas, e que a única fonte de salvar a humanidade seria Alá. Só que esses comerciantes que viviam do comércio na cidade de Meca, que viviam dessas pessoas que vinham adorar os deuses, se revoltou contra Maomé, e Maomé teve que fugir. E ele fugiu para uma cidade chamada Yatreb, que hoje leva o nome de Medina, que significa cidade do profeta. Então a partir desse momento, Maomé criou a religião islâmica, que é o ano 1 do calendário muçulmano, e tem o nome Hégira, é um momento histórico chamado de Hégira, ou seja, a imigração, a fuga, onde o profeta se guarda para fazer a sua religião vencer. E o que é o islamismo que Maomé fundou e começou a pregar? Ela segue um livro sagrado chamado Alcorão,
que não foi Maomé que escreveu, mas desculpa, mas foi os seus seguidores que escreveram as palavras de Maomé. E ela fala que você tem que crer em Alá e no ensinamento de Maomé, que é o grande profeta. Segundo o Alcorão, você tem que fazer 5 orações ao dia virados para Meca. Não importa no mundo onde você esteja, você tem que virar para Meca e fazer suas 5 orações diárias. Você tem que ser generoso com os pobres, né, e fazer caridade sempre que você puder. Pelo menos uma vez na vida, o muçulmano tem que ir até a Meca, se possível, né, conhecer a cidade sagrada para eles. E um mês no ano, você tem que jejuar durante o dia todo. Ou seja, ao nascer do sol até o pôr do sol, você não pode se alimentar, que é chamado mês de Ramadã, que quando finaliza, eles fazem uma grande festa com um grande banquete para comemorar o fim do jejum. Os muçulmanos, eles também seguem algumas leis, que entre elas estão proibidos de comer carne de porco, proibidos de tomar bebidas alcoólicas, não pode jogar jogos de azar como jogo do bicho, loteria, cassinos, esse tipo de jogos. Desde a infância, você começa a ler o Alcorão para aprender a ser sábio, ou seja, todo ensino do mundo árabe, do mundo muçulmano, é baseado no Alcorão. E o homem muçulmano pode casar com até 4 mulheres, se tiver condições de dar a mesma coisa para todas. Ou seja, se eu dou uma casa para uma, todas têm que receber a mesma casa. Se eu dou uma joia, todas têm que ganhar uma joia. Eu não posso tratar nenhuma das minhas 4 mulheres diferentes. Na religião muçulmana há 2 grandes seitas, ou seja, 2 divisões, que são os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles acreditam que se deve seguir apenas os seguidores, os descendentes de Maomé. Quem deveria governar são os descendentes de Maomé. Os sunitas não. Os sunitas acreditam que eles podem eleger um rei, que para eles tem o nome de califa, né? Os xiitas, eles acreditam que a jihad, que a guerra santa, tem que ser cometida até hoje contra os infiéis. Os sunitas não. Os sunitas, eles são menos radicais nessa questão. Aqui podemos ver as vestimentas muçulmanas. As mulheres, elas têm que andar cobertas, porque não pode mostrar o seu corpo, não pode mostrar suas formas. Tem que valer apenas a sua inteligência. Para o homem ver a sua inteligência e não a sua beleza. E os homens costumam também cobrir a cabeça, cobrir todo o corpo, porque também segue essa. O muçulmano tem que ser reconhecido pelo seu conhecimento e sua sabedoria, e não pela sua parte física. Em alguns lugares onde a lei muçulmana é mais rígida, as mulheres andam cobertas até as cabeças, onde só deixa os olhos à mostra, e em alguns casos nem os olhos, é usada uma rede para isso. Após a morte de Maomé, através dessa jihad da Guerra Santa, o reino se estendeu. A gente pode ver ali que na Península Arábica, ela foi crescendo, pegando metade da África e metade da Pérsia e da Ásia. Então eles começaram a batalhar em prol de conquista para a religião, tanto de terra como de homens. Os árabes, eles ficaram muito conhecidos na história como grandes comerciantes. A gente pode ver, quando a gente vai estudar a história do Brasil, ou vai estudar a Idade Média, a gente vê que eles eram umas figuras de grande importância, porque eles traziam produtos da Ásia para a Europa. Quando a gente vê a história do Brasil, as grandes especiarias que os portugueses eram loucos e estavam buscando trajetos até as Índias atrás, os árabes que começaram a trazer. E junto eles traziam vários produtos de sua cultura, como seda, tapete, joia, armas. Vamos lembrar que os árabes são os primeiros na história a usar a pólvora criada pelos chineses como arma. Ou seja, eles que inventaram a arma à base de pólvora. E os árabes também foram essenciais, só voltando aqui, para a nossa economia hoje. Porque muitas coisas que a gente utiliza na economia foram criadas por eles, como os cheques,
né, que antigamente era muito mais comum você pagar com cheque. A letra de câmbio, que é utilizada hoje no comércio mundial, né, como uma maneira de fazer câmbio, troca de dinheiro. Os recibos que a gente recebe hoje quando você vai pagar o colégio, você recebe um recibo, né? Você tem um recibo de que você pagou, foram os árabes que criaram. Eles também tinham grandes projetos de irrigação. Então eles tomavam uma terra seca, faziam um projeto de irrigação e deixavam ela fértil. Aqui podemos ver alguns tapetes árabes, né? Algumas joias árabes. No quadradinho, ali no canto da foto do lado esquerdo, do lado direito, desculpe, você pode ver a lâmpada do gênio do Aladim. E na cultura árabe é muito marcante algumas questões como a arquitetura, por exemplo, né? Que são sempre mesquitas, palácios, templos muito bem construídos, com muitos desenhos, né? Com muitos azulejos. Aqui do lado direito é a Mesquita da Luz, que fica aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Na matemática, né, foram eles que trouxeram para a gente os números que a gente utiliza atualmente, né? Por isso que ele tem o nome de Indo-Arábico, porque eles viram o número, eles se adaptaram junto com os números que tinham na Índia, eles inventaram o número 0 e foi se adaptando até chegar aos números que são hoje. Eles foram muito importantes também na astronomia, né? Porque eles começaram a estudar o espaço e o céu bem antes dos estudos da Europa. Bem antes de Galileu, bem antes de Giordano Bruno, que a gente estudou em filosofia, em geografia. Eles criaram a bússola, que a gente estudou em geografia também, né? E foi uma invenção muito importante para, inclusive, a Europa conseguir conquistar o mundo inteiro. E outra história que é bem conhecida dos árabes pra gente são as 1001 Noites, que é muito utilizado na Disney, com vários desenhos de princesas, né? O Aladim vem dessa história, né? Inclusive tem no livro um resumo do conto. Eu peço que vocês leiam lá, porque é muito legal, é muito interessante. E para finalizar, eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem no caderno, e a gente vai corrigir na próxima aula. Aqui é o exercício 1, 2 e 3, a página 45. E os exercícios 2, 3 e 5 da página 56. Esse exercício 5, ele pede para fazer em dupla, mas não precisa. Pode fazer sozinho, que é bem simplesinho e vocês vão conseguir, tá ok? E isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula e tô com saudade de vocês, hein?